Nesse sábado, nosso foco está no futebol europeu, já que o Campeonato Brasileiro se encerra no domingo e aí todos os jogos vão acontecer às 16 horas ao mesmo tempo. Então, nosso foco no sábado, com grade cheia, são nos jogos da Europa. E esse daí que você está vendo na tela é um dos principais, o derby de Merseyside, né? O Merseyside Derby. Liverpool, líder isolado da Premier League, vacilou na última rodada contra o Newcastle, enfrenta o seu principal rival, o Everton, e nada como um clássico pela frente para poder testar esse time mais que testar, né? Porque o Liverpool já venceu praticamente todo mundo, venceu o Real Madrid, venceu o City, vem vencendo quase todo mundo, mas aí vem enfrentando o rival que não é tão badalado hoje em dia, que já foi um dos maiores campeões da Inglaterra na década de 90, mas hoje em dia não é mais, um rival lá embaixo na tabela, enfim, tem todo aquele drama do enfrentamento do rival mais, entre aspas, pobre, que pode, obviamente, deixar esse jogo bem quente. Na Inglaterra também temos o City, que voltou às vitórias contra o Forest, agora enfrentando o Crystal Palace fora de casa. Será que já dá para confiar novamente no time do Guardiola? O United, que perdeu para o Arsenal fora de casa, agora enfrenta o Forest, que já venceu o Liverpool e que já perdeu também para o Arsenal. Será que dá para duvidar do United do Rubén Amorim? Será que dá para criar alguma expectativa com o Nottingham Forest? Temos também na Espanha o Barcelona visitando o Betis e o Real Madrid visitando o Girona, né? Sensação da temporada passada, o Girona nesse momento aqui na 8ª colocação. Na Itália, a Juventus pega o Bolonha. Na Alemanha temos o Bayern de Munique enfrentando um adversário mais acessível, o Leipzig fora de casa contra o Kiel, o atual campeão Leverkusen enfrenta o São Paulo. Tem clássico dos Borussias, Borussia Mönchengladbach enfrentando o Borussia Dortmund, o Benfica pega o Vitória em Portugal e o Porto visita o Famalicão. O Sporting vacilou contra o Moreirense, adversário difícil que a gente comentou por aqui, e temos também outros jogos complementares para comentar nesse sábado. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 7 de dezembro. Começo esse vídeo dando 2 recados. Primeiro, vou deixar aqui embaixo o link na descrição sobre o tutorial de validação e verificação da sua conta na Betfair. Lembrando, você tem até o final do ano para verificar a sua conta. Muito provavelmente a Betfair vai te mandar um e-mail para você verificar. O processo é bem simples. Tem um link aqui embaixo te explicando no tutorial. Se você tiver alguma dificuldade, é só entrar em contato com eles. Fechou? Segundo recado, se puder deixar o like no vídeo, ajuda demais da conta para o YouTube divulgar para novas pessoas. E se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para assistir pelo menos até a metade, né? Porque sábado a gente tem um episódio de Game of Thrones por aqui, né? Então, se você estiver mais cansado, você pode assistir até a metade se gostar. Fica o convite para você se inscrever. Lembrando que isso aqui não é um vídeo de palpites, embora você encontre alguns palpites por aqui. Eu não vou cuspir a entrada para você. Isso aqui é muito mais uma forma da gente levantar informações e criar cenários para os jogos. E, de fato, que o cenário seja o mais próximo do que tem de acontecer na partida. É o que a gente tenta sempre, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar. Estou um pouco inchado por conta de remoção de dente. Sigo nessa batalha com os meus dentes por aqui. Então eu tô com a cara meio torta. Você não deve ter reparado, mas agora você vai reparar. Enfim, vamos lá. Vamos começar com Everton e Liverpool. Presta atenção nisso daqui. Eu sou um cara fã de clássico. Fã. Então assim, eu vou sempre priorizar e sempre respeitar os clássicos. E aí eu viro meme, né? Tem hora que eu falo assim, não, aqui no Rio, Flamengo e Vasco, tem que respeitar o clássico. Aí o Flamengo vai lá e dá um cacete de 6 no Vasco. Ou então o Botafogo vai lá e goleia alguém aqui do Rio. Ou então em São Paulo vai lá e dá uma porrada no Palmeiras, ou vice-versa, né? O Corinthians bate o Palmeiras. Enfim, eu tenho tendência de respeitar os clássicos porque, cara, eu fui criado numa época onde os clássicos igualavam, na maioria das vezes, um cenário de crise ou um cenário de ótima fase. Então, por exemplo, aqui é uma situação mais ou menos do que eu estou dizendo. O Liverpool vem numa fase excepcional, não perde a não sei quantos jogos. Acho que a última derrota do Liverpool foi para o Forest, a gente vai falar do Forest hoje. O Liverpool vem ganhando de todo mundo. Na Champions ganhou do Real Madrid, ganhou do Leipzig, ganhou de um monte de gente fora de casa. O Liverpool na Premier League ganhou do Arsenal, ganhou do City, ganhou do Aston Villa. Enfim, a maioria das equipes ganhou do campeão alemão, o Leverkusen, ganhou do Brighton, eliminou o Brighton da Copa da Liga Inglesa, enfim. Só que o Everton é o maior rival do Liverpool. Tudo bem, pode não ser hoje em relação a dinheiro, mas é o maior rival do Liverpool histórico. E isso tem a capacidade de fazer com que os jogadores do Everton joguem o dobro, o triplo do que estão jogando. É fato, né? O Everton, no PDF de apoio, se você não tem acesso, é só clicar em Seja Membro. Você vai ter acesso a mais de 150 competições através do PDF de apoio. Você vai conseguir analisar um jogo muito mais rápido, do jeito que a gente faz por aqui. Olha, perceba que o Everton não perde há 5 partidas em casa. Não vence tanto. Vem de uma vitória no último jogo, mas também não tem perdido. Perdeu as 2 primeiras apenas. O Liverpool não perdeu nenhuma fora de casa.
Mas aqui eu tô falando de um clássico. Então é claro que eu vou olhar para a cotação do Liverpool em 45 e vou entender por que ela tá ali, porque o momento do Liverpool é muito bom, show de bola. Mas eu vou sempre respeitar o adversário. Nos últimos jogos entre eles, será que existe um grande domínio? Vamos dar uma olhada, ó. Jogos oficiais aqui, ó. Everton e Liverpool, 2024, temporada passada, na casa do Everton, 2-0 pro Everton. Temporada de 2022, na casa, na verdade foi 22-23, né? Na casa do Everton, 0-0. 2021-2022, 4-1 pro Liverpool. E 2021, 2-2. Isso quer dizer que, das últimas vezes que o Liverpool visitou o Everton no Goodison Park, ele empatou uma, ele venceu uma, empatou outra, dois empates, e ele perdeu uma. Então são 2 empates, uma derrota e uma vitória. Eu entendo a fase do Liverpool essa temporada. Eu sei que é um time que está jogando muito, principalmente o Mohamed Salah, que está voando, né? Mas é clássico. Então eu sei que você vai me criticar, mas eu vou colocar aqui que o favorito pode se complicar. Theo, pelo amor de Deus, o Liverpool vai golear esse jogo. Tá bom, pode golear. Eu só tô criando em você o lembrete de que é um clássico. E que muito provavelmente o Everton vai entrar com muita vontade de se defender e sempre que possível tentando cutucar ali na bola parada. Que é o jeito de jogar. Lançamento, domínio lá na frente, bola parada. Porque bater de frente com o Liverpool não vai dar. Então, a complicação do Liverpool não quer dizer que ele não vai vencer. Pode ser que ele enfrente uma equipe muito bem defensivamente e aí ele tem a dificuldade de marcar no primeiro tempo, acaba marcando no segundo, acaba marcando com uma odd mais alta. Ou ele sai atrás do placar, ele tem que buscar um empate. Tudo isso entra dentro do balaio da complicação. Não quer dizer que ele não vai vencer, mas aí você pode tentar pegar uma odd mais elevada, tá? Se você acredita que o Liverpool vai vencer, aí por sua conta e risco, tá? No caso aqui, de uma análise mais profunda, o Liverpool tem saído mais na frente do placar mesmo jogando fora de casa, não falhou em marcar em nenhum jogo e tem um aproveitamento de praticamente ali 3 finalizações para cada gol marcado, tá? No caso do Everton, não é uma equipe que sai tanto na frente do placar, falha mais em marcar, tem um ataque mais frágil, só que a defesa é parecida, não é uma defesa tão ruim. Aproveitamento em finalizações, praticamente uma finalização a mais para poder marcar um gol. Não tem um primeiro tempo tão forte ofensivamente, mas também não é tão vazado. No segundo tempo, marca mais gols, mas também sofre mais. Cobertor curto, né? O Liverpool é bom tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas o primeiro tempo do Everton não é tão vazado assim, tá? O jogo do Liverpool tem sido mais over, porque é uma equipe que vai para cima, quando tá na frente, busca ampliar o placar. Tem sofrido nos últimos jogos, agora contra o Newcastle principalmente, tomou 3 gols. Já o Everton tem um cenário mais under nos seus jogos. A maioria dos gols marcados pelo Everton são no início do segundo tempo. E, curiosamente, a maioria dos gols sofridos são nos últimos 15 minutos de jogo. Então o Everton pode passar todo o primeiro tempo e toda boa parte do segundo se defendendo muito bem e às vezes toma um gol no final. E aí você pode pegar essa cotação do Liverpool aqui um pouquinho mais elevado. Pouquinho? Modo de dizer, né? Bem mais elevado. O Liverpool acelera bastante à medida que o jogo vai acontecendo, principalmente nos últimos minutos de jogo. Então aqui dá para pegar que o segundo tempo do Liverpool é o momento que ele é mais goleador. 63% dos gols saem nesse período. E o Liverpool tem sofrido muito no final do primeiro tempo e no início do segundo, justamente onde o Everton tende a crescer, tá? Dá para você trabalhar aqui uma correção de preço, se o Liverpool não começar bem, mas cuidado, trabalhar contra o Liverpool não é fácil. Se você não tem metodologia, não entra não. Se você não tem as manhas, não entra não. Eu não tenho as manhas, não entra, tá? Outra coisa, jogadores de velocidade do Liverpool como o Mohamed Salah estão iluminados. Tá batendo nele e entrando. Cuidado. Outra coisa, para fazer essa cotação do Liverpool corrigir de maneira drástica, o Everton tem que estar jogando com a bola e dominando o jogo. Não deve acontecer. O Everton não vai buscar o domínio do jogo pela bola. Ele vai tentar dominar o Liverpool pela marcação, tá? Então cuidado, essa correção de preço pode ser mais perigosa, certo? Em relação a gols, Liverpool na frente. Everton na frente eu ficaria de fora, tá bom? Trabalhar a favor do favorito no trade rola, se o Everton estiver bem recuado. Agora, se você é um Panther, eu esperaria uma cotação um pouquinho mais elevada, tá bom? Esse jogo acontece 9h30 da manhã, não sei se eu falei, tô sempre lembrando de falar o horário para vocês que olham pelo celular para não ficar muito ruim de assistir, tá bom? Vamos passar agora para a Alemanha, jogo do Leverkusen, 11h30 da manhã, atual campeão da Bundesliga, nesse momento, terceiro colocado, enfrenta o São Paulo, que acabou de subir da segunda divisão e tá aqui numa posição acima da relegation, né? Não é uma equipe que vem encantando, fora de casa é um dos visitantes medianos da competição, e a gente pega aqui o PDF de apoio, dá para ver que o Leverkusen vem oscilando, vitória, empate, vitória, empate, vitória,
Não sei se esse vai ser empate. Contra um São Paulo que não vem conseguindo também manter uma boa fase, né? Começou ali com derrota, vitória. Não sei se agora vai ser vitória, mas enfim. Tem um time bem mediano. Não teve tantas vitórias, não teve tantos gols sofridos, também não teve tantos gols marcados, não sai tanto na frente do placar. Enfim, um time bem na média. E o Leverkusen tem mais vitórias, não sai tanto na frente do placar, inclusive tem saído atrás em alguns momentos. Marca com frequência, mas também sofre com frequência. Tem uma média de gols marcados muito alta, só que como a média de gols sofridos também é elevado, é um time que não passa tanta confiança assim para uma cotação de 1,25, tá? Pelo menos nessa temporada, nesse início de temporada. Por sua conta e risco para trabalhar esse back favorito se você é um trader, tá bom? O aproveitamento do São Paulo é melhor, precisa de menos finalizações para marcar um gol. O primeiro tempo do Leverkusen, apesar de ter feito 3 vezes mais gols do que o São Paulo, também é uma equipe que sofreu o dobro de gols. Eu não consigo confiar, tá? O segundo tempo já é um Leverkusen mais sólido, porém o São Paulo também mais sólido. O Leverkusen chama esse jogo muito mais para um over. Então, eu vou ser sincero com vocês. Eu tomaria muito cuidado. No punch, se fosse para trabalhar a favor do Leverkusen com essa odd, eu não iria. Não vale a pena o risco. Agora, se você acredita numa vitória do Leverkusen por mais de 2 gols de diferença, uma vitória do Leverkusen no HT por sua conta e risco, eu não te indico, beleza. Acho que o único cenário que eu olharia para esse jogo seria no trade para um back favorito com o São Paulo recuado, bem acuado mesmo, compactado, com o Leverkusen jogando praticamente sozinho. Aí daria para olhar esse back favorito. De resto, eu não olharia. Isso aqui me deixou muito preocupado. A quantidade de gols sofridos, falta de iniciativa, frequência de gols sofridos e, principalmente, um primeiro tempo muito vazado. Muito. Então, para mim é um Leverkusen que, se você não for um trader por aqui, eu não te indico assim vir com tanta sede ao pote. Até porque criar expectativa é um problema, né? Expectativa é a mãe da merda. Meia hora depois, na Inglaterra, meio-dia, o Manchester City enfrenta o Crystal Palace. Com a volta do De Bruyne, começa a ficar mais fácil de imaginar um City voltando aos eixos, né? O problema aqui é que, mesmo tendo vencido a última, o City segue sem vitória nos últimos 3 jogos fora de casa. Foram 3 derrotas consecutivas. Ainda assim, pega um Crystal Palace que não vem bem das pernas, só venceu uma partida dentro de casa, não sai tanto na frente do placar, toma o dobro de gols que marca, tem um aproveitamento de finalizações bem ruim, perdeu nos principais jogadores, né? O jovem Olise, que foi para o Bayern de Munique, tem um primeiro tempo ruim, tem um segundo tempo ruim, enfim. Mesmo o City em fase não tão confiável ainda, eu acredito que o Crystal Palace também vive uma fase muito ruim, tá? Das últimas vezes que o City visitou o Crystal, 4-2, 1-0, 0-0 aqui na temporada 21-22 e uma vitória na temporada 21-22. Não, 20-21. Acho que é 20-21. Então, não tô vendo aqui muitas goleadas do City, ó, 2 gols de diferença, 1 gol de diferença, 2 gols de diferença. Eu olharia para um jogo para correção de preço. Um City muito bem em campo, dá para trabalhar contra o Crystal Palace. Se você tem back favorito no método, como método, né? Também dá para ficar de olho se o City começar muito bem. Eu não olharia tanto para o mercado de gols. O Crystal Palace está numa fase muito ruim, precisa pontuar. Deixa eu ver onde está o Crystal. Quase dentro da zona de rebaixamento, como mandante é um dos piores da competição. Não toma tanto gol. Então, sinceramente, olharia aqui para um back favorito ao City se você é um trader ou até mesmo um pior equipe em campo no Crystal Palace. E se você é um punter, buscaria uma cotação um pouquinho mais elevada do City. Tentar pegar no final do primeiro tempo, às vezes até no segundo tempo. Se for uma cotação de 2, eu acho que vale o risco, tá? Mesmo que seja um prejuízo aqui, que dê head, você está trabalhando contra uma equipe que está numa fase muito ruim, que é o Crystal Palace, e no City, que tende a ter um momento agora de ascensão. Começa a melhorar com o retorno do De Bruyne, na minha opinião, tá? Então, enquanto o Crystal Palace estiver bem fechado lá atrás, buscar uma cotação mais elevada do City pode ser mais interessante. Depois, se o City conseguir abrir o placar cedo, aí pro mercado de gols também pode ficar bom, mas eu não puxaria tanta corda, tá? O Crystal Palace não tem sofrido tanto assim dentro da sua casa. Meio-dia e 15 na Espanha, o Barcelona enfrenta fora de casa o Betis. Barcelona que reencontrou as vitórias recentemente agora contra o Mallorca, uma goleada, se eu não me engano, por 5 gols, depois de perder para o Las Palmas em casa e depois também de empatar contra o Celta Vigo fora. O Barcelona, ele contou com o vacilo do Real Madrid contra o Bilbao, mas ele precisa melhorar o seu desempenho fora de casa, porque o Real Madrid está vacilando fora. Não é de hoje que o Real Madrid não vem jogando bem, com a lesão do Vinícius Júnior fica escancarado isso, o Mbappé tá pagando o pato, né, tá perdendo penal, e o Real Madrid não tem tido bons desempenhos fora. Então, o Barcelona tendo um bom desempenho fora de casa, ele tende a levar esse campeonato espanhol. Ali dá para ver que o Barcelona tem um jogo a mais, então o Real Madrid ainda pode chegar aqui a 36, então é um ponto de diferença. O Real Madrid tinha a chance de tentar ultrapassar o Barcelona quando igualasse o número de jogos, mas acabou perdendo pro Bilbao. O Barcelona, fora de casa, até vem com uma quantidade significativa de vitórias, mas teve ali um empate e uma derrota, né? Se eu não me engano foi o Sassuolo, depois essa segunda derrota do Barcelona eu não me lembro.
Real Sociedad e depois o empate contra o Celta Vigo. Tem uma iniciativa relativamente boa, de 60% dos jogos saindo na frente, mas não se compara ao que o Betis vem fazendo. O Betis sai na frente em 86% dos jogos em casa, não falhou em marcar em nenhum jogo, fica mais jogos sem sofrer gol do que o Barcelona, sofreu metade dos gols do que o Barcelona sofreu, mas não tem um ataque tão sólido assim como o do Barça. O aproveitamento do Barcelona é muito melhor, ou seja, mesmo muito bom em casa, o Betis precisa de muitas finalizações para marcar um gol. O primeiro tempo é praticamente parelho, o Betis tem menos vitórias, mas não teve nenhuma derrota, sofre menos gols, marca menos também. No segundo tempo já é um Barcelona bem melhor. É um Barcelona que vence quase 2 vezes mais, é um Barcelona que perde menos, que marca quase 4 vezes mais gols e sofre um gol a mais apenas. Então é um segundo tempo muito forte do Barça. O time do Barcelona chama esse jogo para um cenário over, já o Betis puxa um pouco ali para no máximo um cenário de over 1,5. A maioria dos gols marcados pelo Betis são no início do jogo, assim como os gols sofridos, né? Um pouco deles. E o Betis também acelera muito nos últimos minutos de jogo, 60% dos gols do Betis marcados depois do minuto 60 e 50% dos gols do Betis sofridos depois do minuto 76, tá? Uma equipe que provavelmente está indo para cima e deixa espaço. O Barcelona acelera demais no segundo tempo, 66% dos gols marcados do Barça são no segundo tempo e no final dos tempos o Barcelona sofre mais gols, tanto no final do primeiro quanto no final do segundo. Da última vez que o Barcelona enfrentou o Betis, temporada 23-24, o Barcelona venceu por 4-2, depois venceu por 2-1 na temporada 22-23, mais uma vitória aqui por 2-1, mais uma vitória aqui por 3-2 e mais uma vitória por 3-2. Então, das últimas vezes o Barcelona venceu todas contra o Betis fora de casa. Mas ainda assim é um adversário que pode complicar a vida do Barça pelo desempenho que está tendo em casa. Só teve uma derrota. Então, para mim, é um favorito que pode se complicar. Dá para você tentar buscar aqui uma correção de preço, se o Betis estiver bem agressivo no início. E tomar cuidado com a segunda etapa, porque é no segundo tempo que o Barcelona cresce. Então, mesmo que você tenha aproveitado para trabalhar contra o Barcelona, tome um pouco de cuidado, porque o Barcelona cresce muito no segundo tempo. Se você é um punter, você pode aproveitar isso. O Betis não tem um desempenho tão bom no segundo tempo, toma mais gols no final do jogo. O Barcelona pode ter dificuldade de marcar no primeiro tempo, pode sair atrás no primeiro tempo, mas pode tentar buscar uma recuperação no segundo. Então, com uma cotação mais elevada, pode valer a pena ficar de olho a favor do Barça. O ambas marcam aconteceu entre eles quando o Barcelona visitou o Betis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As últimas 6 vezes consecutivas, tá? Cotação do ambas, 1,57 é uma cotação ruim, mas é um cenário possível. Até porque o Barcelona tem sofrido com frequência fora de casa. Sofreu do Mallorca, do Celta Vigo, da Real Sociedad, do Estrela Vermelha. Só não sofreu, curiosamente, do Real Madrid no Bernabéu, tá? Então, dá para pensar assim nesse cenário de ambas marcam por aqui. 2 horas da tarde, vamos para a Itália falar sobre Juventus e Bolonha. Bolonha que não começou bem a temporada, já vai se recuperando, né? É uma equipe que eu tinha dúvida do que poderia apresentar essa temporada por conta da Champions, né? Que podia desfocar a equipe, assim como vem acontecendo contra o Girona, com o Girona. Mesma situação do Girona, né? O Girona também está em 8º na La Liga. É um time que tem que gerir 2 competições e não é fácil quando você tem um elenco mais enxuto. Até porque o Bolonha perdeu um dos seus principais jogadores, que foi pro United, né? O Zirkzee. Então, é um Bolonha que tá voltando agora o foco para a Itália, que tá conseguindo administrar agora. E o Bolonha focado, mesmo que seja uma equipe desfalcada da última temporada, é uma equipe chata. O Bolonha enfrentando qualquer equipe forte ali na Itália, qualquer equipe de top 5, top 6, consegue complicar a vida, né? Se a gente pegar os últimos jogos do Bolonha contra a Juventus, na temporada passada a Juventus não venceu o Bolonha, né? Foi um empate na casa do Bolonha e um empate em Turim. Na temporada retrasada, o Bolonha empatou com a Juventus na sua casa e perdeu em Turim. Na temporada 21-22, a Juventus venceu o Bolonha na sua casa, na casa do Bolonha, e empatou com o Bolonha em Turim. Então é um time chato pra caramba. Não vem vencendo a Juventus, né? Não venceu a Juventus nos últimos 10 jogos, mas vem segurando a Juventus com frequência. Em Turim aconteceu acho que uma vez na casa da Juventus e o restante na casa do Bolonha. Não é um time, como eu falei, que vem vencendo a Juventus, mas vem segurando. Então, tomar um pouco de cuidado, pode ser um favorito que se complique aqui. O que a gente tem de informação da Juve? Não perdeu ainda dentro de casa, uma equipe que fica muitos jogos sem sofrer gol. Thiago Motta muito bem na frente da equipe, não é tão goleadora assim, mas marca 3 vezes mais gols do que sofre. Iniciativa é a mesma que o Bolonha. Bolonha é uma equipe também que perdeu apenas a primeira e a última partida agora que fez fora de casa. É uma equipe que sofre mais gols do que marca, né? O
O aproveitamento da Juventus é até um pouco inferior do que o do Bolonha e o primeiro tempo é parelho. No segundo tempo, o Bolonha sofre muito mais gols e a Juventus é mais constante. Então, tomar um pouco de cuidado porque o mercado indica um primeiro tempo mais parelho. Aí depende um pouco do comportamento do Bolonha, se vai ser um time só defensivo, se vai ser agressivo ou não. O fato é que o Bolonha tem sido muito mais permissivo do que na temporada passada, uma equipe que tem sofrido muito mais gols e também tem se metido muito mais em jogos over. 86% dos jogos do Bolonha fora são over, já os da Juventus são bem under, tá? Os jogos da Juventus em casa, ó, 2-0 contra o Torino, 2-2 contra o Parma, 1-0 na Lazio. Jogos do Bolonha fora, 3-2 contra a Roma, 2-2 contra o Genoa, 3-0 com a Lazio, 2-0 contra o Cagliari. Então é um pouco mais over o cenário do Bolonha, principalmente quando ele está atrás do placar, tá? Nos últimos jogos, o Bolonha não marcou contra a Lazio, marcou contra a Roma e na vitória, marcou contra o Cagliari e marcou contra o Genoa, né? Então não marcou contra um time ali de cima na tabela. A Juventus, quando pegou um time de meio de tabela como o Torino, venceu, empatou e venceu a Lazio. Empatou com o Parma e venceu a Lazio. É provável a vitória da Juventus aqui? É provável, mas eu vejo uma Juventus hoje não tão agressiva, com dificuldade ainda no ataque, e um Bolonha podendo marcar gol por aqui também, sendo mais agressivo. Então tomar um pouco de cuidado. Para mim, jogo para correção de preço. Se a Juventus começar muito bem e o Bolonha muito recuado, até vale um back Juve. Agora, um Bolonha agressivo, tentando jogar no campo do adversário, cuidado. O Juventus pode ter sim seu preço corrigido, o mercado pode buscar um preço maior e você pode ter uma correção de preço contra a sua posição se estiver trabalhando a favor da Juventus. Se você é um Panther por aqui, para eu me abraçar a favor da Juve, como não é uma temporada de tantos gols marcados, mesmo sendo uma equipe que passa confiança defensiva, eu gostaria de uma cotação mais elevada. No mínimo uma cotação de 2, tá? 1,67 eu não pegaria, tomaria um pouco de cuidado. Fechou? Lembrando aqui, Juventus ainda não perdeu, é a única equipe que ainda não perdeu na Série A, mas não pode deixar o pelotão de cima escapar. Então é uma Juve que provavelmente vai lutar até o final, mas trabalhar com cotações maiores pode ser mais interessante, tá? Jogo mais under entre eles quando a Juventus recebe o Bolonha, ó. 1-1, 3-0, 1-1, aqui 2-0, aqui 2-1. Então no máximo o cenário de 3 gols é o que vem acontecendo, tá? O 2,5 para esse jogo tá muito bom, mas o cenário só me agrada se eu tivesse um Bolonha na frente, porque aí seria uma Juventus tentando virar o jogo. A Juve na frente, não sei se seria tão bom assim para o mercado de gols, mas enfim, no ao vivo a gente vai conferir isso juntos, tá? Próximo jogo, 2,5, United e Forest. Por si só, o Forest vem conquistando a ideia de que o favorito que joga com ele pode se complicar. O problema é que o Forest vem de 2 derrotas consecutivas já. As 2 derrotas fora de casa para Arsenal e City. Aí eu vou ser sincero com você. Eu posso colocar no mesmo balaio o Arsenal e o City dos outros times da Premier League? Vou colocar o Liverpool também, tá? Liverpool, Arsenal e City. O Liverpool, o Nottingham Forest, venceu em Anfield. O Arsenal, ele perdeu no Emirates. E o City, ele perdeu no Etihad. Será que eu posso usar o mesmo peso e a mesma medida para as outras equipes da Premier League? Será que eu não tenho que relevar um pouco o peso desses adversários? Porque se eu olhar para o Forest e simplesmente falar assim, olha, ele vem de 2 derrotas consecutivas, a fase está ficando ruim, o time está voltando para a média, horroroso e tudo mais. Vale a pena ter esse tipo de interpretação? Ou eu vou aqui e vejo quem foram esses 2 times? Ah, foi o City e foi o Arsenal. As 2 equipes que brigaram pelos campeonatos nos últimos 2 anos. Opa, então são derrotas comuns. Quer ver? Para quem que o United perdeu na última rodada? Pro Arsenal. Aí eu vou dizer então que o United não presta porque ele perdeu pro Arsenal? Não é assim que funciona. Então eu tenho que entender o peso do adversário. As 2 derrotas do Forest recentes para Arsenal e para City, o United também teria perdido. O mais comum seria isso. Então eu não vou olhar para essas 2 últimas derrotas. Eu vou entender que elas aconteceram, paciência. Eu vou olhar para o que o Forest vinha fazendo antes. Então antes foram 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. Time que sai na frente com muita frequência, que não falha tanto em marcar. Claro que já começou a sofrer mais gols aqui, porque só contra o City foram 3 e contra o Arsenal também foram 3, então são 6 gols em 2 jogos. Mas até isso acontecer, não era uma defesa tão vazada. O aproveitamento, obviamente, fora de casa não é tão bom. Primeiro tempo, agora com a maioria dos gols sofridos. O segundo tempo até bem parelho. Então é sim, na minha opinião, um United que pode se complicar contra o Forest. Por quê? O Forest vem de 2 derrotas seguidas, Theo. Sim, mas foram 2 derrotas contra City e Arsenal.
tá? E o United ainda está num período de transição de treinadores. Ten Hag, Nistelrooy e agora Rubem Amorim. Nova forma de encarar o jogo, novas oportunidades para outros jogadores e tudo mais, novos jogadores. Então é o United que ainda está assimilando o jeito de jogar do Amorim. Eu acredito que o United sim é favorito, mas o Forest tem capacidade de segurar o United talvez no primeiro tempo, de sair na frente como vem fazendo com frequência. O United não é uma equipe que sai tanto na frente do placar, ó. O time do Forest sai muito mais. Então não duvido de um Forest podendo aprontar por aqui, tá? Tem promoção da minha parceira Betfair nesse jogo. O chuta-chuta Bruno Fernandes, para dar um chute no alvo, 2, antes estava 1,36, uma cotação de 2 agora. Sinceramente, a odd está excelente. Tá excelente. Teve agora uma promoção para o Bukayo Saka chutar uma vez no gol e ele chutou contra o United. Agora, contra uma equipe recuada do Forest, você pegar o principal jogador do United, se ele estiver em campo, né? Para dar um chute no alvo, sendo que ele bate falta, a maioria das faltas da entrada da área é ele que bate, pagando 2, pô, eu tô dentro, tá? Vou deixar o link aqui embaixo para você. Essa sim é uma boa aposta. Gostei bastante. Mega cotação, United Forest, Bruno Fernandes dá chute no alvo 2. Pô, tá dado. Eu acho muito difícil de não acontecer. Durante 90 minutos? Muito difícil de não acontecer, tá? Deixa eu ver aqui informações do Bruno Fernandes. Ó, Bruno Fernandes é um dos goleadores da equipe, um dos que mais dá assistência. Se ele estiver em campo, meus amigos, pode ter certeza. A média de finalização dele é muito elevada. Eu acho que vale a pena, tá? Uma cotação de 2 muito bem entregue. Acho até que é uma cotação muito alta para esse tipo de cenário, mas enfim, já que estão oferecendo, vamos aproveitar. Tava até olhando aqui a quantidade de finalizações médias que o Bruno Fernandes dá por jogo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ó, chutes no gol por partidas do Bruno Fernandes, 0,5. 0,5 contra todos os adversários, fortes e fracos. Coloca agora contra uma equipe que provavelmente vai jogar recuada, onde o United vai ter mais posse para poder propor. E claro, essa estatística vai subir. Então uma cotação de 2, eu gosto, tá? Eu acho bem interessante. Vou deixar o link aí embaixo para você aproveitar. Depois, Alemanha. Primeiro jogo da Alemanha, não. Segundo jogo da Alemanha que a gente vai falar hoje, 2h30 da tarde, o confronto dos Borussias. Lembrando, isso aqui não é um derby não, tá? Não é um confronto da cidade de Borussia não. Na cidade de Borussia não existe. Isso aqui realmente é Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach. Durante muito tempo, eu acompanho a Alemanha desde quando eu comecei aqui, então vou botar aí 13 anos. Esse foi um jogo que a gente chamava de um jogo de paternidade, né? O famoso jogo do Dia dos Pais. Porque o Borussia Dortmund era muito pai do Gladbach. Muito. Ainda é, né? A maioria das vezes o Gladbach perde pro Dortmund. Mas recentemente, ali desde 2021, o Gladbach começou a vencer, ó. Venceu uma, ainda de novo em 2021 venceu outra, no final de 2021. Aí no final de 2022 venceu mais uma, mas a maioria das vezes, ó, Dortmund. E era uma paternidade absurda. Você olhava pra cara do Gladbach, você não precisava nem fazer DNA. Não precisava nem no ratinho. Era pai, sim. Gladbach tinha a cara do papai Dortmund. Mas as coisas têm mudado, né? Tabu foi feito pra cair, não adianta, né? Mas, antigamente, eu que venho das antigas, sei que na maioria das vezes era um jogo muito eletrizante, muitos gols, ó. 2x1, 3x0, 4x2, 6x0, 4x2, 5x2, 4x2, 2x1. Raramente você vê isso daqui, ó. 1x0 duas vezes seguidas, tá? Então é um jogo que eu já venho com uma expectativa de ambas marcas. A cotação tá um lixo, então eu não vou pegar lá no pré-live, né? Fica aí a dica para você tentar pegar algo mais elevado, tá? Outra coisa, gosto muito de pensar no mercado de gols. Pelo menos aqui 3, também tá com uma cotação ruim, mas dá para ficar de olho nisso aqui também. Trabalhar correção de preço nesse jogo costuma ser um perigo. Eu não costumo indicar. Por quê? Na maioria das vezes é uma trocação. São dois times que ficam se degladiando, né? É um Dortmund que vai ser atacado, vai usar o contra-ataque. A partir do momento que ele for atacado e usar o contra-ataque, o Gladbach vai contra-atacar, é o contra do contra. O time do Dortmund tá em quinto colocado, mas fora de casa é um dos piores times da competição. Dá pra ver aqui, ó. 4 derrotas consecutivas. Vamos ver contra quem foram essas derrotas, né? Pra também dar um peso para essas derrotas. Perdeu pro Augsburg, pro Wolfsburg e pro Mainz. Equipes de meio de tabela. E o Gladbach vem ganhando as últimas 4. Quem que o Gladbach venceu? São Paulo, Werder Bremen e Heidenheim. Também equipes ali do meio para baixo de tabela. Então, hoje é um favorito a cotação do Dortmund, que pode se complicar, com todo respeito. Mas trabalhar a correção de preço, trabalhar contra o Dortmund, trabalhar contra o Gladbach, costuma ser um cenário perigoso. Então eu venho mais para trabalhar o mercado de gols. O Dortmund não tem saído tanto na frente do placar, tem marcado poucos gols. O Gladbach não falha em marcar dentro de casa, pelo menos não falhou ainda. Tem uma média de mais de 2 gols marcados por jogo, o aproveitamento do Gladbach é melhor. O primeiro tempo as duas equipes sofrem bastante gol, no segundo tempo também, então não confio em time nenhum aqui, não vou me abraçar ninguém, não tem bola de cristal, prefiro pensar
no mercado de gols, tá? Dá até para pensar no 3,5 se o jogo tiver com um gol cedo, né? Se sair um gol cedo por aqui. Às 15 horas em Portugal, o Benfica enfrenta o Vitória. Benfica com uma cotação de 1,33. Na próxima semana, o Benfica vai pegar o Bolonha na Champions em casa. Então não sai, não faz viagem, vai ficar por ali. Então é um Benfica que sim é grande favorito aqui contra o Vitória. Em caso de vitória do Benfica, o Benfica consegue com 2 jogos a menos. Olha que loucura. Benfica tem 11 jogos disputados. Se vence, vai a 31. Se vence mais uma, para igualar o Sport com 13 jogos, pode ir a 34 e aí assumiria a liderança do campeonato, ok? Então é uma vitória muito importante para o Benfica. Nos últimos jogos entre eles, o Benfica em casa, na Luz, venceu por 4-0, 5-1, 3-0 e um empate aqui na temporada 2021, 0-0 e mais uma vitória. A última partida entre eles, que foi em Guimarães, o Vitória conseguiu segurar o Benfica num 2-2. E também teve mais uma aqui embaixo, onde o Vitória também conseguiu segurar por 0-0. Na verdade, das últimas 3 vezes que o Benfica visitou o Vitória em Guimarães, ele não venceu. Mas esse jogo é na Luz. E esse jogo sendo na Luz, dá para pensar no back favorito aqui, é o Benfica. Se o Benfica jogar com muita pressão, com muita iniciativa. No PDF de apoio, o Benfica dentro de casa venceu todos os jogos, saiu na frente em quase 70% deles e o Vitória não vence há 3 partidas fora. Benfica marcando quase 4 gols de média. Caceta! Porra, meu! Um aproveitamento muito bom, primeiro tempo excelente, segundo tempo também. É um Benfica que dá para trabalhar talvez uma vitória no HT, dá para trabalhar handicap asiático, com o Benfica vencendo talvez por 2 gols de diferença. Dá para pensar numa vitória do Benfica se ele não conseguir marcar no primeiro tempo mais elevada, né, com uma cotação mais alta no segundo tempo. Enfim, o que o Vitória pode fazer por aqui é tentar fazer um excelente jogo defensivo para contra-atacar. Mas se tomar o primeiro gol, a tendência é que o Benfica consiga marcar mais gols por aqui, tá? 16h45, voltando para a Itália, a Roma enfrenta o Lecce. A Roma que não vem bem das pernas, né? Para quem não está se lembrando, a Roma hoje ocupa apenas a 15ª colocação da Itália e está empatado no número de pontos com seu rival, o Lecce. Mesmo número de vitórias, mesmo número de empates, mesmo número de derrotas e sofreu 2 gols a menos só do que a equipe do Lecce. Impressionante. É favorito? É, mas tá numa fase tenebrosa. Não sei se é uma fase para se confiar na Roma, não. Na última partida, o Lecce venceu a sua primeira partida fora de casa contra o Venezia. Vinha de 1-0 contra o Napoli, 1-0 contra o Udinese, 3-0 contra o Milan e 1-0 contra o Bolonha. Não é uma equipe que sofre tantos gols, tá? A Roma, dentro de casa, perdeu para a Atalanta, perdeu para o Bolonha, tinha vencido o Torino e tinha perdido para a Inter de Milão. Com todo respeito, não sei se eu faria esse jogo, tá? Eu trouxe ele para cá, mas eu tô com um pé atrás. Primeiro porque o Lecce não sofre tantos gols. Sofreu aqui uma média de 1 gol por jogo só. Segundo que a Roma também não tem marcado tantos, né? O aproveitamento da Roma é ruim. O do Lecce é horroroso, mas o da Roma é ruim. A Roma não sai tanto na frente do placar. Toma a mesma quantidade de gols que marca. Para valer a pena aqui, teria que ser uma correção de preço. Uma Roma começando muito bem para trabalhar contra o Lecce. A favor da Roma, não sei se eu me posicionaria. Ou tentar buscar uma cotação da Roma para a vitória da Roma lá no final. Talvez uma cotação de 2,50, aquele tipo de cotação mais elevada que você pega faltando 15 minutos, para tentar compensar esse risco. De resto, eu não sei se eu faria alguma coisa nesse jogo, tá? Mercado de gols também eu não te indico, porque o Lecce sofre pouco. Vai tentar buscar um empate. Se a Roma tiver dificuldade de marcar, o jogo vai se arrastando. Então, para mim, tende até a ser um jogo complementar, hein? Tomar um pouco de cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, e na hora de fazer um planejamento, a Roma costuma brilhar de longe. Pô, é a Roma e tal, mas essa temporada... 17 horas, também conhecido como 5 horas, Real Madrid e Girona. Na temporada passada, o Girona botava um medão, mas é o Real Madrid essa temporada fora de casa que não coloca tanto medo, né? Principalmente com a ausência do Vini Júnior. Eu não sei por quanto tempo Vinícius Júnior... O Vini se recuperou muito bem e estará pronto para as Ligas dos Campeões. Tá, então se ele vai estar pronto para a Liga dos Campeões, o próximo jogo do Real Madrid na Champions vai ser contra a Atalanta, talvez no dia 10. 3 dias depois. Quem sabe o Vini não está disponível aqui contra o Girona no banco, né? Quem sabe? Deixa eu ver se tem alguma informação aqui em outros sites que eu vejo. Real Madrid, aqui. Não. Vini Júnior, Militão e Camavinga ainda estão no departamento médico. Então deve ir Mbappé, Rodrigo, Bellingham, Valverde, que entregou a bola no jogo contra o Bilbao, Modric ou Brahim Dias, Tchouaméni ou o Modric, aí pode fazer 2 funções, Fran Garcia ou Mendy, Raul Asensio, Rüdiger e Lucas Vázquez, com o Courtois no gol.
não sei se eu tenho tanta confiança no Real Madrid. Inclusive, venho comentando com vocês, rodada após rodada, que o Real Madrid, para mim, não é uma equipe que passa confiança, tá? Vou trabalhar aqui no máximo uma correção de preço. Se o Real Madrid estiver muito bem em campo, trabalhar contra o Girona, mas não costuma ser a praia do Ancelotti ter um jogo dominante. O Ancelotti gosta de jogar na velocidade. Na maioria das vezes, a gente vê o time que joga contra o Real Madrid atacando o Real, empurrando, às vezes, o Real Madrid para trás. O Real gosta de roubar a bola no meio campo e acelerar. Não costuma ser aquele tipo de jogo padrão. Parece um pouco com a Inter de Milão, né? Se você vier procurando padrão de Beck, padrão de Lei em jogos da Inter, em jogos do Napoli, em jogos do Real Madrid, fica um pouco mais difícil de encaixar. Então, o meu conselho é assista mais jogos do Real Madrid do Ancelotti para você entender o contexto, mas não costuma ser um jogo tão fácil de se ler, tá? Das últimas vezes que o Real Madrid visitou o Girona, 3-0 na última temporada, mesmo numa fase boa do Girona, e 4-2 aqui, ó. 4-2 na temporada 22-23. Real Madrid já perdeu por lá. Costuma ser aqui 3 gols, 6 gols, 4 gols, 5 gols e 3 gols. Costuma ser até um jogo over, hein? O 2,61 e 61 me parece interessante e eu não duvido desse ambas marcas. O Real Madrid fora, ele sofreu do Bilbao, do Liverpool e do Celta Vigo. Deixa eu dar uma olhada aqui no desempenho do Girona. Não é uma equipe que sai tanto na frente do placar, mas também não é ruim. O Real Madrid abre um pouco mais o placar. O Real não falhou em marcar em nenhum jogo fora, mas tem sofrido com frequência. O Girona tem um bom ataque, uma defesa vazada, um aproveitamento melhor, um primeiro tempo parelho com o Real, no segundo tempo também mais parelho. A maioria dos gols marcados do Real Madrid, final de jogo. Por isso, se você é um Panther, quer buscar a vitória do Real por aqui, tenta uma cotação mais elevada, mas não tem sido fácil trabalhar seco a favor do Real, hein? E o Real Madrid tem sofrido muito mais na segunda etapa. O Girona marca bem distribuidamente, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, e sofre com mais frequência aqui, ó, miolo do primeiro tempo e início do segundo, tá? Para mim é um jogo para se trabalhar 100% ao vivo. Não confio no Real Madrid, para mim é um favorito que pode se complicar. Beleza? Se não melhorar esse desempenho fora de casa, pode ter complicação para levar a La Liga. O Real Madrid precisa buscar essa recuperação e também precisa se recuperar contra uma Atalanta fora. A gente vai falar sobre esse jogo já já no planejamento de segunda-feira, mas o Real Madrid, se tiver com a volta do Vinícius Júnior, é outro time. A gente sabe disso, tá bom? Para finalizar, Porto e Famalicão. Na verdade, Famalicão é Porto, 5,5. O Porto podendo assumir momentaneamente a liderança do campeonato português depois do vacilo do Sporting, enfrenta um Famalicão que está aqui no meio da tabela. No PDF de apoio, o Famalicão não vence há 4 partidas e o Porto perdeu a última partida fora de casa na Luz para o Benfica. Perdeu por 4-1, um cacete. Depois perdeu para a equipe do Moreirense. Foi uma sequência de 3 derrotas, né? Europa League, Taça de Portugal, Primeira Liga de Portugal. Empatou com o Anderlecht e agora conseguiu se recuperar contra o Casa Pia. Das últimas vezes que enfrentou o Famalicão fora, 3-0, 4-2, 2-1 e 2-1 e 4-1. Então vem vencendo com frequência, mas vem sofrendo gol também com frequência, hein? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dos últimos 10 jogos com ambas marcas acontecendo e uma cotação acima de 2 no mercado. Pode ser interessante. Dá para pensar nesse back favorito do Porto. Se o Porto começar muito bem, se não começar tão bem assim, dá para pensar numa correção de preço do lado do Famalicão, quando o Porto melhorar no jogo. O time do Famalicão sai bastante na frente do placar, não é tanto como o Porto, mas sai bastante na frente do placar, não sofre tantos gols, então jogo 0-0 ou Famalicão na frente não entraria a favor de gols por aqui, mas o Porto na frente já me chama um pouco mais de atenção, porque aí o Famalicão tende a sair pro jogo. Primeiro tempo o Famalicão ainda não perdeu nenhuma, não tomou nenhum gol, já no segundo tempo é onde ele tomou todos os gols até agora, então o Porto pode ter um pouco mais de dificuldade na primeira etapa, mas também pode ter mais domínio, porque o Famalicão tende a jogar mais recuado. Fechou? Vou deixar aqui embaixo no link do Radar Esportivo vários outros jogos complementares, se bem que já tá uma grade excepcional, mas tem sempre os fominhas que querem fazer tudo, né? Então vou deixar um link aqui com outros jogos complementares, o link da minha parceira Betfair para você se registrar e ter acesso a esse saque Pix instantâneo. Também vou deixar o link daquela finalização de 2 para o Bruno Fernandes contra o Nottingham Forest. Eu gostei demais, eu vou fazer essa aposta e vou deixar também o link do tutorial para você verificar a sua conta na Betfair. Fechou? O espaço está aberto aqui embaixo para você me ajudar com correções, informações, complementos. E não se esqueça que apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade. Grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Eu vejo você amanhã.